Beleza? Questão número 5 da prova UFPR 2025, Matemática. Essa questão número 5 tem o seguinte enunciado. O gráfico da função f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c intersecta o eixo x nos pontos x igual a menos 1 e x igual a 3. Determine o valor de b mais c. A nossa resposta, que é sempre importante escrever claramente no final, né? Porque às vezes a gente começa a executar vários raciocínios e se esquece que realmente era a pergunta. A pergunta que é quanto é b mais c. Beleza? Uma dessas alternativas aqui é essa resposta. Beleza. O que nós precisaríamos já saber de antemão ao fazer essa questão aqui, que nos possibilitaria resolver isso aqui? Nós devemos saber que essa função aqui está representando uma parábola, beleza? Uma função, uma expressão de segundo grau é representação de um gráfico de uma parábola. O que mais que a gente pode extrair? Nós podemos extrair que essa parábola está aberta, ela está côncava virada para cima, porque o coeficiente quadrático aqui, o número que acompanha o x ao quadrado, é positivo, beleza? Então é uma curva assim. E outra coisa que é a chave para resolver isso aqui é interpretar essa informação aqui. Intersecta o eixo x nos pontos x igual a menos 1 e x igual a 3. Por definição, nós sabemos que num gráfico de uma parábola, uma função quadrática, os pontos em que são mencionados como onde esse gráfico intercepta, vou dizer primeiros pontos aqui, né? Esse aqui é o eixo das abscissas. Menos 1, vamos dizer que está aqui, tem 0, 1, 2, 3, 4, já tá bom? 1, 2, 3, 4. É exatamente por onde passa, né? Então passa aqui no ponto menos 1 e no ponto 3. Por onde passa essa nossa parábola, mais ou menos assim, ó, bem garranchudo. Beleza? E o que isso significa? Significa que as raízes da nossa função do segundo grau ali, vamos dizer assim, a raiz 1 e a raiz 2, R1 e R2, são exatamente esses pontos em que o nosso gráfico intersecta no eixo das abscissas, menos 1 e 3. Como vocês sabem, toda função do segundo grau, ou toda a equação do segundo grau, tem duas raízes para que essa função seja zerada. E se você bem se lembra, toda vez aqui que a nossa função está descrevendo alguma coisa em função de x, quer dizer que esse valor f de x aqui representa a coordenada y. E quando que y zera, ou seja, quando que f de x vira zero? Exatamente quando passa em cima desses pontos aqui. Ah, lembrei, beleza. É isso aí. Beleza? Então, nós conseguimos extrair essa informação relembrando lá um pouquinho sobre parábola, função de segundo grau e as raízes aqui para que essa função seja zerada. Nós temos duas formas de resolver essa questão agora sabendo disso. A primeira delas é pelo método intuitivo e a segunda é pelo teorema de Viette. Que se por acaso você chegou na hora da prova e não se lembra qual que é o teorema de Viette, você vai pelo método intuitivo, que é sobre o que a gente já conversou agora. Nós sabemos que para zerar aquela função, quer dizer, torná-la igual a zero, tornar x ao quadrado mais bx mais c igual a zero, nós temos duas possibilidades. A primeira delas é transformar, substituir o x ali por menos 1, e a segunda, substituir o x por 3. Então, veja só, ao invés de deixar isso aqui, eu já vou substituindo aqui por menos 1. Então vamos fazer o seguinte, assim, ó. Vamos fazer a função de f de x com o x sendo menos 1. O que acontece? X ao quadrado seria menos 1 ao quadrado mais b vezes x, que é o menos 1, mais c. Isso aqui seria zero. Eu sei que é zero porque quando o x é menos 1, minha função zera. E a outra possibilidade é quando o x for 3. Ou seja, 3 ao quadrado, vou colocar bem bonitinho assim entre parênteses para ficar bem claro, tá, galera? Eu gosto das coisas bem explicadinhas. Se não tiver muito bem explicado, só pergunta aí. B vezes x, que é 3, mais c. Isso aqui vai ser zerado. Beleza? Tem essas duas possibilidades. Aí nós podemos dar uma arrumadinha nisso aqui. Ó. Então vamos fazer o seguinte, vou puxar essa daqui para cá. E vamos dar uma clarificada nisso aqui, né? Esse f
de x aqui, no caso, f de a função sendo x menos 1 e a função sendo com x sendo 3, eu vou ignorar, né? Vou tratar isso aqui, vou trabalhar apenas com essa equação sendo igual a zero. Então, menos 1 ao quadrado, resolvendo aqui, menos 1 ao quadrado, que é menos 1 vezes menos 1, é 1. Mais b vezes menos 1, que na verdade não é mais, né? Menos, dá menos b, mais c, igual a zero. Dá até um alívio, né? Dá uma enxugada, assim, a informação fica mais agradável de se ver. Aí em azul ali, 3 ao quadrado é 9, mais b vezes 3, posso colocar 3b, mais c, igual a zero. Agora nós temos como se fosse um sistema, né, de equações. Nós podemos isolar o c aqui e substituir aqui. Nós podemos isolar o b e substituir aqui. Tanto faz. Eu vou isolar o c por livre e espontânea vontade agora. Vou deixar o c aqui igual. O que estava desse lado vai para o outro lado negativo. Quer dizer, negativo vai de sinal trocado, era menos b, fica b. Era mais 1, fica menos 1. Entendeu? E em azul aqui, eu vou isolar o c do mesmo jeito, pode ser também c igual. Vai para o outro lado, menos 3b, menos 9. Agora veja, eu tenho c, eu vou igualar tudo que é c. Na verdade aqui, né, o c é igual a b menos 1, e o c ali em azul é menos 3b, menos 9. Agora eu vou deixar tudo que é b para a esquerda e tudo que é número para a direita. Ó, b está aqui. O menos 3b que está à direita no sinal de igualdade vai para lá, mais 3b. O menos 9 já está aqui. E o menos 1 que está lá à esquerda vai para o outro lado com mais 1. b mais 3b, 4b. Menos 9 mais 1, menos 8. Beleza? Agora, b vai ser igual a menos 8 dividido por 4. Menos 8 dividido por 4 é menos 2. Pronto, está descoberto o valor do b. E agora? Agora eu posso substituir esse valor aqui, fica mais tranquilo, né? Eu vou fazer aqui assim, ó, substituindo esse b menos 2 aqui. Então c vai ser igual a b, que é menos 2, menos 1. Prontinho, c é igual a menos 3. Menos 2 menos 1 é igual a menos 3. Pronto, nós descobrimos o valor de b e o valor de c. E a nossa resposta vai ser a soma desses valores, b mais c. Então, vamos fazer aqui assim, b mais c vai ser igual a quanto? O b é menos 2, mais c é menos 3. Menos 2, menos 3. Beleza? Isso aqui dá menos 5. Chegamos na resposta lá, o gabarito é a letra A, menos 5. Beleza, esse é o método intuitivo. Vamos dizer assim, para quem já tem mais habilidade, mais facilidade para resolver manipulação algébrica, vai resolver isso aqui rápido. E nessa questão seria aceitável fazer isso na hora da prova. Mas nós temos uma técnica muito mais simples e mais fácil, que é de acordo com o teorema de Viet, que relaciona as raízes de uma equação no segundo grau quando você já as conhece. Que qual? O que diz esse teorema? Diz que a soma dessas raízes, R1 mais R2, vai ser igual ao inverso, né, negativo, o coeficiente linear pelo coeficiente quadrático, né? De onde esse b e a? Lá aqui, ó, a e b, né? Para quem não se lembra, eu vou colocar aqui do ladinho, ó, x ao quadrado mais bx mais c. O coeficiente quadrático, que seria esse a aqui, é esse aqui, né? O a, coeficiente quadrático. Esse b aqui é o coeficiente linear e o c é o termo independente da equação do segundo grau. Tá? Voltando ali para o teorema de Viet. E também diz que o produto dessas raízes vai ser igual, é a mesma coisa que o quociente de c por a. É o quociente do termo independente pelo coeficiente quadrático. Beleza? Dessa forma aqui seria muito mais rápido, né? Porque nós já temos nossas raízes aqui. Então veja só, trazendo aqui, ó, a soma das raízes pode ser substituída ali. R1 é menos 1, mais R2 é 3, igual. B sobre A. Tem uma coisa interessante aqui, ó. O A, nessa função aqui, ele vale 1. Então, menos B dividido por 1 é o próprio menos B. Né? Apenas isso. E aí, se nós fizermos isso aqui, menos 1 mais 3 dá 2, igual a menos B. Para tornar a nossa variável positiva, nós invertemos o sinal. Menos 2 igual a B. Ou seja, B igual a menos 2. Olha aí, são apenas pouquíssimos passos nós já iríamos descobrir isso aqui. E para descobrir o C, é mais fácil ainda. Porque como nós já sabemos aqui que o A vale 1, né, nesse caso aqui
A vale 1, o coeficiente quadrático dessa função vale 1, nós não precisaríamos considerar ele aqui. Simplesmente o produto das raízes vai ser igual ao C. Então veja, se você multiplicar ali menos 1 por 3, você vai ter o valor de C. Menos 1 vezes 3 é menos 3. Prontinho. Aí tu faria ali, né, a soma desse B mais C, menos 3 mais menos 2, dá menos 5. Essa seria a forma ideal de você resolver. Lembrar desse teorema de Get. Não é difícil, não é complicado, não são muitas informações. É só você se lembrar desse detalhinho aqui. A soma das raízes de uma função quadrática vai ser igual ao inverso do coeficiente linear pelo coeficiente quadrático. E o produto das raízes vai ser igual ao termo independente pelo coeficiente quadrático. Beleza? Essa foi a questão 5, gabarito A. Beleza? Até a próxima questão.